Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao nosso Pod TO. Eu sou o Lucas Marini. E eu sou a Bianca Firmiano. Hoje vamos mergulhar em um tema que, embora pareça complexo à primeira vista, tem tudo a ver com o modo que enxergamos e vivemos o mundo: A a decolonialidade. decolonialidade. Isso mesmo! Já parou para pensar como muitas das ideias que consideramos naturais ou universais são, na verdade, reflexos de uma história onde determinadas culturas e saberes foram impostos como padrão? Esse processo não só apagou e marginalizou outros conhecimentos, como também influenciou profundamente a forma como enxergamos o mundo, as relações e até nós mesmos. A resposta para essas perguntas tem muito a ver com os processos históricos de colonização. Durante séculos, povos colonizadores impuseram seus valores, crenças e modos de vida, muitas vezes apagando ou desvalorizando saberes e práticas locais. A decolonialidade, então, nos chama para revisitar essa história. É um convite para questionar e desconstruir as ideias que herdamos desse processo colonial. Mais do que isso, é uma forma de valorizar perspectivas plurais e abrir um espaço para uma visão mais inclusiva e respeitosa da diversidade. E se você acha que isso está distante da sua realidade, pensa de novo. A decolonialidade influencia diretamente áreas como a saúde, educação, política e cultura. Hoje, queremos explorar especialmente como isso se conecta à terapia ocupacional. Para isso, trouxemos um time de peso, 5 terapeutas ocupacionais que vão nos ajudar a entender como a decolonialidade pode transformar tanto o campo da terapia ocupacional quanto a forma como olhamos para as ocupações humanas. Com muita alegria, recebemos hoje Igor, Adriele, Cibele, Kelsey e Vanessa. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado por aceitarem o convite e vamos juntos nessa conversa? Na opinião de vocês, como o colonialismo histórico contribuiu para o surgimento e a perpetuação da colonialidade nas sociedades contemporâneas? E como o conceito de decolonialidade pode nos ajudar a superar essas estruturas de poder e promover a justiça social? Olá, Bianca. Olá, Lucas. Antes de começarmos nosso bate-papo, quero dizer que estou muito feliz e agradecida pelo convite para participar do podcast. Tenho certeza que essa alegria é compartilhada por todos nós terapeutas aqui presentes. Poder trocar ideias e conversar sobre a decolonialidade com vocês, né? E poder explicar melhor para os nossos ouvintes o que seria isso. A pergunta que vocês me fizeram foi uma pergunta muito interessante. Então, assim, eu vou explicar cada um deles para poder ficar mais fácil para o entendimento de todo mundo. Bom, eu vou começar explicando sobre o colonialismo. O colonialismo foi um período histórico de expansão territorial promovido pelas navegações, resultando na dominação de países pelos estados colonizadores. Os povos ibéricos colonizaram a América Latina, incluindo o Brasil. Eles impuseram costumes, cultura e religião, como também exploraram a mão de obra e a matéria-prima. O colonialismo impulsionou a expansão capitalista e a modernidade, que trouxe inovações e desigualdades. A modernidade eurocêntrica dividiu o mundo em países desenvolvidos, que seriam os centros, e os subdesenvolvidos, que são os periféricos, acumulando riquezas na Europa em detrimento dos outros continentes. A colonialidade é a estrutura de dominação que persiste após o fim das relações coloniais, sendo consequência do colonialismo. A colonialidade é considerado como, eu posso dizer, o lado obscuro e necessário da modernidade, dominando recursos, trabalho, capital e conhecimento através do poder capitalista. Embora o colonialismo tenha terminado, a colonialidade persiste em diversas formas e discurso, perpetuando o pensamento colonial em 3 relações: o poder, o saber e o ser. A colonialidade do poder está relacionada à globalização e ao capitalismo eurocêntrico, usando a raça como padrão de poder na América Latina, para legitimar a dominação europeia. Isso acabou impactando nos gêneros, na sexualidade, no conhecimento, relações políticas e também nas ambientais e econômicas, inferiorizando os colonizados e resultando em comportamentos e discursos racistas. Já a colonialidade do saber é derivada do pensamento moderno,
criou um padrão de conhecimento global hegemônico que se tornou imperceptível aos conhecimentos dos países marginalizados, resultando na valorização de estudos e pesquisadores ocidentais e na desvalorização do conhecimento produzido em países periféricos, além de produtos e saberes locais, como plantas medicinais indígenas, práticas culturais e medicina oriental ou alternativa, classificadas como senso comum, e a colonialidade do ser, que refere à inferioridade atribuída a povos silenciados e oprimidos, como os negros, os indígenas, as mulheres e o LGBTQIA+. Ela diferencia povos por gênero, raça e sexualidade, para fortalecer a dominação e exploração, resultando na perda de valores, identidades e costumes, devido ao sentimento de não pertencimento. Um exemplo é a negação, da existência dos povos indígenas durante o período colonial. E, por fim, a decolonialidade, que surge como resposta à colonialidade e ao pensamento moderno. Ela busca resistir e desconstruir os padrões. Lembra aqueles conceitos impostos aos povos oprimidos ao longo dos anos, além de ser uma crítica à modernidade e ao capitalismo. A decolonialidade propõe uma abordagem para enfrentar as heranças coloniais que ainda persistem na sociedade. O pensamento decolonial oferece uma alternativa para dar voz e destaque aos povos que foram historicamente silenciados e oprimidos. Ele representa um projeto de libertação social, política, cultural e econômica, buscando respeito e autonomia, não apenas para os indivíduos, mas também para os grupos e movimentos sociais. Entre esses grupos estão o feminismo, o movimento negro, o movimento ecológico e o movimento LGBTQIA+, e entre outros. A decolonialidade questiona as narrativas históricas dominantes, que frequentemente retratam a modernidade como um período de progresso sem considerar os impactos negativos do colonialismo e da exploração capitalista. Ao reconhecer e valorizar as contribuições e resistência dos povos colonizados, o pensamento decolonial busca criar um novo entendimento sobre a história e o desenvolvimento global. Em resumo, a decolonialidade é uma proposta para enfrentar e superar as marcas do colonialismo e criar uma sociedade onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas, promovendo a igualdade, a justiça e a dignidade para todos. Temos visto um interesse crescente no pensamento decolonial nos últimos anos. Você poderia mencionar alguns dos principais autores contemporâneos que estão liderando essa discussão e também destacar suas contribuições mais significativas? Olá, pessoal. Bom, respondendo sua pergunta, o pensamento decolonial tem ganhado destaque através das obras de vários autores, Nós temos o Walter Mignolo, que é um dos pioneiros, que foca na crítica ao eurocentrismo e propõe uma desconstrução das hierarquias de conhecimento. Aí temos o Aníbal Quijano, que contribuiu com a ideia da colonialidade do poder, explorando como as estruturas coloniais ainda afetam a nossa sociedade hoje. François Verger, que é especialista em feminismo decolonial, ele destaca os impactos da colonização nas questões de gênero e raça. E, para completar, Boaventura de Souza Santos, ele desafia a modernidade e defende a necessidade de uma justiça social global, desconstruindo narrativas eurocêntricas. E sobre a colonialidade e a decolonialidade, como você acha que a perspectiva dessas duas questões pode contribuir para a educação em direitos humanos no combate ao racismo e às violações de direitos? Ao trabalhar com essas perspectivas, elas contribuem, pois oferecem um quadro teórico que destaca como as estruturas de poder colonial continuam a influenciar as sociedades contemporâneas. O entendimento dessas perspectivas permite uma análise crítica dos sistemas educacionais, apontando a necessidade de descolonizar os currículos e as práticas pedagógicas. Ao reconhecer e questionar as influências coloniais, a educação em direitos humanos pode promover uma abordagem mais inclusiva e equitativa, que traga uma maior valorização às vozes e experiências dos grupos que são historicamente marginalizados. Essa abordagem crítica
é essencial para desconstruir as hierarquias raciais e sociais que são perpetuadas pela colonialidade, promovendo assim a justiça social e os direitos humanos de uma maneira mais ampla e efetiva. Sim, muito bem apontado. E como o pensamento decolonial pode influenciar a prática de pesquisa de resistência no contexto acadêmico brasileiro, na sua opinião? O pensamento decolonial é importante pois questiona as estruturas epistemológicas dominantes que perpetuam a colonialidade do saber no contexto acadêmico brasileiro. Elas argumentam que na prática de pesquisa de resistência deve se basear em um olhar crítico sobre as influências coloniais na produção do conhecimento. Isso inclui a valorização dos sabores locais e das experiências dos grupos historicamente marginalizados, promovendo uma abordagem mais inclusiva e equitativa na academia. Ao adotar essa perspectiva decolonial, os pesquisadores podem desafiar e transformar essas práticas acadêmicas tradicionais, promovendo uma pesquisa que contribui mais para a justiça social e a emancipação dos sujeitos oprimidos. O conceito de colonialidade do poder, apresentado por Aníbal Quijano, é central para entender a história e a sociedade da América Latina. Você poderia explicar, em linhas gerais, como ele define esse conceito e por que ele é tão relevante para compreendermos o cenário atual? Bom, meninos, nessa obra riquíssima, Quijano ele define colonialidade do poder como uma matriz de poder que surgiu com a colonização das Américas e que até hoje continua a influenciar a nossa sociedade. Esse conceito, dele é fundamental para entender como as relações de poder e hierarquias sociais foram estabelecidas e perpetuadas por aqui. Ele também no livro argumenta que o eurocentrismo, o que isso significa, a visão do mundo centrada na Europa, contribuiu para a formação de identidades raciais e sociais que ainda prevalecem. E ainda destaca também a importância de desconstruir essas estruturas de poder para promover uma sociedade mais justa e inclusiva aqui na nossa América Latina. E como a terapia ocupacional social contribui para um giro decolonial na profissão e quais são os principais desafios nesse processo? Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar sobre a terapia ocupacional social, um tema tão importante e transformador. E respondendo à pergunta, a terapia ocupacional social traz um olhar diferente, rompendo com as perspectivas tradicionais anglo-saxônicas que por muito tempo dominaram a profissão. Ela dá destaque aos saberes e práticas locais, valorizando as particularidades culturais e sociais de contexto como o nosso, aqui no Brasil. E mais do que uma prática, é um compromisso ético e político. Questionar a colonialidade do saber, enfrentar práticas individualistas que ignoram a coletividade e reconhecer a importância dos territórios e comunidades. Os desafios são muitos. Enfrentar estruturas biomédicas tradicionais, integrar diferentes formas de conhecimento e criar intervenções que realmente respeitem a diversidade sociocultural dos lugares onde a terapia ocupacional acontece, são passos fundamentais. Além disso, fortalecer o diálogo entre a terapia ocupacional social e os estudos decoloniais da América Latina é essencial para consolidar essa abordagem transformadora, que busca trazer mais justiça e inclusão para quem mais precisa. Quais elementos você acredita serem fundamentais para que a terapia ocupacional social seja considerada uma prática decolonial? Como eles se refletem em intervenções no contexto brasileiro? A TO social, ela integra 4 elementos centrais: o compromisso ético-político com as questões sociais, a valorização de saberes locais e plurais de uma comunidade, a articulação entre dimensões individuais e coletivas e a atuação territorial comunitária. Então, esses aspectos, eles permitem romper com as práticas tradicionais individualistas e busca soluções que dialoguem com as demandas concretas das populações marginalizadas, principalmente aqui no nosso país. Então, promove uma visão crítica das estruturas sociais
desafia esses modelos eurocentrados, né, que é a visão da Europa, do mundo, né, e propõe intervenções alinhadas às especificidades históricas e culturais dos contextos em que a TO social atua. Gostaríamos de agradecer imensamente por compartilhar suas reflexões e conhecimentos conosco. As ideias discutidas aqui são extremamente valiosas e nos ajudam a ampliar nosso entendimento sobre a importância do pensamento decolonial. Foi uma conversa enriquecedora e, sem dúvida, uma oportunidade de aprendizado. Esperamos que esse diálogo inspire novas práticas e reflexões em nossas áreas de atuação. Muito obrigada!